Convido, portanto, meus amados, a todos aqueles que estão presentes, aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais, que abram as vossas Bíblias, Lucas, capítulo 2, versículo de número 34, é o texto no qual nós haveremos de meditar nesta noite em que celebramos o Natal. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus, Lucas 2, 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino estava destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Vamos ler mais uma vez? É só esse versículo. Os irmãos podem ler, por favor? Vamos orar? Incline a sua fronte. Senhor amado, essa noite é uma noite de grande celebração, mas também é uma noite de temor diante do Senhor. Apesar da nossa alegria, nós queremos pedir, suplicar que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos, ó Deus, da Tua Palavra, que o Senhor se revele a nós através da Tua Palavra. E nós admitimos que nós não conseguimos por nós mesmos entender a Tua Palavra, nem pregá-la e muito menos praticá-la. Portanto, nós suplicamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo que está aqui conosco, com o Teu povo, que Ele nos ajude, que Ele possa operar, estar conosco de tal forma que essa pregação, essa reflexão, seja uma reflexão fiel à Tua Palavra. E que cada coração, ó Deus, possa ser tocado e iluminado, cada um dos Teus filhos possa aprender, ser corrigido e ser consolado. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos amados, esse é um texto que dificilmente é lido no Natal, pois ele é um texto que revela não só um aspecto positivo da vinda de Jesus, mas também um aspecto, entre aspas, negativo da vinda de Jesus. O texto diz a respeito de Jesus que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. Isso significa, meus amados irmãos queridos, que Jesus Cristo não é uma bênção para todas as pessoas. Para algumas pessoas, Jesus Cristo é uma bênção. Para outras pessoas, Jesus Cristo pode se tornar, dependendo das circunstâncias, uma maldição. Isso significa que não haveria uma reação uniforme, positiva, em relação ao menino na manjedoura. Ou seja, nem todos teriam uma reação adequada, positiva, de adoração, de reconhecimento ao menino Jesus Cristo. Alguns iriam se escandalizar, alguns não iriam acreditar, e outras reações mais nós veríamos tanto no momento da encarnação, quanto em todo o ministério de Jesus Cristo. Jesus foi cercado por pessoas que o seguiam fielmente. Outras pessoas que simplesmente aplaudiam a Jesus, mas não tinham nenhum compromisso com ele. Eram simpatizantes de Jesus. Outros ainda que eram anticristos, não declaradamente, mas nos seus corações. Porque quando nós queremos colocar nós mesmos no trono do nosso coração, nós nos tornamos anticristo, pois há um só rei, há um só trono. Desta forma, meus amados irmãos, Jesus Cristo é sempre uma bênção, mas depende das circunstâncias, depende para a resposta que a gente dá à revelação bíblica. Óbvio, nós sabemos que todas as coisas já estão determinadas, que tudo está predestinado. Todavia, existe um elemento de responsabilidade humana que nós deveríamos averiguar. E nós deveríamos então perguntar nesta noite a cada um de nós, qual é de fato a nossa reação à encarnação de Cristo? Qual tem sido a nossa verdadeira reação ao menino Deus? Como nós temos nos comportado
qual é a nossa verdadeira resposta à bênção, ao milagre, ao mistério da encarnação daquele que sempre existiu. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, sobre a nossa resposta à encarnação de Cristo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que houve, no nascimento de Jesus Cristo, algumas respostas negativas em relação à sua encarnação. Um exemplo clássico, muito claro dessa resposta negativa, é o exemplo de Herodes, que está em Mateus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 18. E esse texto, irmãos, relata a visita dos magos ao rei Herodes, em busca de Jesus. Os magos vieram do Oriente, seguindo a estrela, e se depararam com o rei de toda aquela região da Galileia e da Judéia, só abaixo do imperador César. Herodes, temendo perder o seu trono, pede aos magos que lhe informem a localização exata de onde nasceria aquele menino. Os magos, guiados pela estrela, encontram a Jesus Cristo e o adoram, mas são instruídos por um sonho a não voltarem pelo mesmo caminho, a não retornarem a Herodes. Observamos na narrativa desse texto que Herodes, furioso, ordena a matança de todos os meninos de menos de 2 anos para baixo, ou de 2 anos para baixo, de Belém e de toda a circunvizinhança, e este evento ficou conhecido como um massacre ou a matança dos inocentes. No entanto, José, Maria, foram alertados por Deus por um sonho, através de um sonho eles fogem para o Egito, evitando que também Jesus fosse morto através desse decreto de Herodes, da morte destas crianças, desses meninos, de 2 anos para baixo. Veja, o Natal, a encarnação de Cristo é algo tão glorioso para nós. Não poderíamos pensar em que alguém pudesse ter uma reação tão negativa à vinda do Senhor de toda a história, à vinda do Messias, aquele que de fato é rei, não somente por uma atribuição, ele é rei por direito, rei e senhor sobre todas as coisas. E aqui nós nos deparamos, meus amados irmãos, com essa reação tremendamente negativa de Herodes. E essa é um exemplo, ou esse é um exemplo, de hostilidade direta à pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui, nós temos a primeira reação, uma reação negativa, de hostilidade ao Messias. Podemos olhar para Herodes e podemos, inclusive, julgá-lo, mas agora olhamos para o nosso coração. E se olharmos devidamente, nós vamos perceber que há pessoas na nossa sociedade cristã evangélica que são como Herodes, que fazem de tudo, todos os dias, para eliminar o Messias do seu trono. Herodes, nada mais, nada menos, queria permanecer no seu trono e temeu a existência de um outro rei, sem saber exatamente, é claro, que este outro rei era Jesus Cristo, Filho de Deus, Deus homem. Mas isso não diminui a responsabilidade dele. O medo de sair do controle, o medo de perder o controle, o medo de ter Jesus no trono da nossa vida. Quantos de nós não vivem dessa maneira? Quantos de nós admira a Cristo, simpatiza com Jesus, mas não está disposta, a maioria, posso falar do Ocidente, não está disposta a realmente reconhecer: Jesus, Tu és rei da minha vida, Tu és o meu Deus, o Senhor manda em mim. A maioria de nós quer permanecer no trono da nossa própria existência. Nós queremos dirigir o nosso próprio destino. Nós não queremos que ninguém nos diga o que fazer. Nós não queremos que ninguém fique ditando regras para a gente, porque a gente quer ser o nosso próprio Deus. Essa é a semente do pecado lá no Éden. A semente do pecado é destronar Deus do seu trono. Quando o diabo sopra para Eva, transformado numa serpente, ou usando o corpo de uma serpente: se você comer do fruto,
você vai ser como? Como? Deus. Você vai ser como Deus. Você vai estar no controle de tudo. Você vai poder decidir. E desde então, desde a queda, o ser humano busca autonomia. Quer viver isolado de Deus. Quer criar a sua própria visão de Deus. A isso nós chamamos de idolatria. Que é simplesmente quando nós criamos a visão de Deus que nos é mais conveniente. Eu quero acreditar num Jesus que deixa eu fazer o que eu quiser, que é só amor. Não liga para regras, ou membresia de igreja, ou ceia, batismo. Eu quero acreditar no Jesus que eu criei. No final das contas é assim que as pessoas fazem. Elas querem acreditar no Cristo que elas criaram em suas mentes. Veja, o que Herodes queria, no final das contas? Permanecer no controle. Essa raiz pecaminosa e rebelde está dentro de todos nós, e mesmo os regenerados lutam contra isso todos os dias. João Calvino, por isso, disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se tem alguém que é especialista em criar ídolos, somos nós. E sabe por quê, irmãos? As pessoas não querem que Jesus esteja no trono de seus corações, porque no final das contas, quem está no trono do coração das pessoas são os seus ídolos. É algum vício, é a mentira, pecados da língua, pecados do coração, pecado da autonomia, da rebeldia, da autossuficiência, da ideia que se pode viver sem Deus, separado de Deus, autônomo. Ninguém é autônomo. Ninguém é autônomo. Até mesmo os filósofos mais incrédulos, por exemplo, adeptos de uma corrente bem problemática, que é o existencialismo. Até mesmo estes chegaram a afirmar que não existe livre-arbítrio. Coisa que nós já afirmamos. Por quê? Você está aqui por uma condição. Você foi condicionado a estar aqui. Você nasceu neste lugar, nessa região, nesse país. Você fala a língua portuguesa e isso te dá X números de escolha que você poderia escolher, diferente de que se você falasse outra língua. Não estou falando de línguas estranhas, de outras línguas. O que eu estou dizendo, irmãos, é que todas as coisas são controladas por Deus, quer você aceite ou não. E a diferença vai ser que aqueles que são filhos de Deus, eles reconhecem isso. Senhor, Tu tens o controle de todas as coisas, e eu quero que Tu sejas o meu Senhor. O Senhor do meu coração. No final das contas, o pecado que Herodes cometeu, pelo menos a semente desse pecado, está entre nós. Pode ser que não cheguemos às últimas consequências pela graça de Deus, mas ele está lá, todos os dias, tentando criar a própria visão de Deus, tentando criar a própria versão do Evangelho, tentando criar a própria versão da divindade, que se adeque, no final das contas, aos próprios desejos pecaminosos do coração. Por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte: nos últimos dias, as pessoas não suportariam o Evangelho, mas como tendo coceira nos ouvidos, amontoariam para si mesmas doutores que lhe falariam aquilo que elas querem ouvir, de acordo com seus pecados. E é por isso que Santo Agostinho disse o seguinte: se você crê do Evangelho somente aquilo que você quer, não é no Evangelho que você acredita, mas em você mesmo. Se você crê no Cristo que você quer, não é no Cristo da Bíblia que você acredita, mas em você mesmo. Veja, essa é a primeira reação que eu queria compartilhar para os irmãos. O texto que nós lemos no começo, não diz que Jesus seria tropeço e bênção para pessoas? Ele é o que para você? O segundo grupo de reações, nós observamos, meus irmãos,
aqueles que tiveram uma reação adequada, positiva, de acordo com a vontade de Deus, a vinda deste que é o grande Salvador, o grande Senhor de todas as coisas. E nós temos, deste lado, diversos exemplos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, em Mateus capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12, que está dentro do contexto também da história de Herodes, que eu acabei de mencionar, nós temos os magos do Oriente. Os magos que não eram reis e não eram três, né? A gente tem que aprender isso, né? Os magos não eram reis e não eram três. Eram apenas sábios entendidos do Oriente, e isso tem uma certa representação, porque eles não eram judeus, e isso simbolizava, de certa forma, que Jesus salvaria pessoas de todas as nações. Olha, você está aqui hoje, né? Por conta disso. Quando nós observamos nas Sagradas Escrituras, nós vemos, então, que estes homens buscavam Jesus Cristo através das estrelas. Os magos, eles vêm do Oriente para Jerusalém, seguindo uma estrela que anunciava o nascimento do rei dos judeus. Nós observamos o texto sagrado, que a busca deles reflete um desejo genuíno de adorar o Messias. Quando eles encontram Jesus, eles se alegram. Ao seguir a estrela, os magos encontram Jesus em Belém. A alegria deles, a reverência que eles têm a Jesus Cristo é evidente, é clara. Eles se prostram aos pés de Jesus Cristo. Eles adoram a Jesus. Jesus é adorado porque Ele é Deus. E eles oferecem presentes a Jesus. Mateus 2:11. Entrando na casa, os magos viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, que eram quais? Ouro, incenso e mirra. Veja, duas reações que nós devemos ter. Uma busca incessante por Jesus. Você tem buscado incessantemente Jesus? Uma busca incessante por Jesus. Às vezes nós reclamamos, irmãos, que estamos fracos na fé. Poxa, estou fraco, estou desanimado. Mas aí a gente vai questionando a nossa própria vida devocional, e às vezes a pessoa não ora. Quanto tempo você ora por dia? Bem pouco. Às vezes nem oro, só quando vai agradecer pelo alimento, né? Tem que tomar cuidado, viu? A reação dos magos demonstra para a gente que nós temos que reagir à revelação de Jesus Cristo, buscando incessantemente a Cristo. A palavra buscar, ou o verbo buscar, está associado a Deus, porque exige um esforço da nossa parte para que tenhamos um contato com Ele. Por isso, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se esforce. Nós deveríamos buscar a Cristo, então, na mesma medida que buscamos as outras coisas. Na mesma medida que buscamos o alimento. Porque Cristo é o nosso maior alimento. Acho que está falhando o microfone, né? Na mesma medida que buscamos o nosso alimento. Na mesma medida que nós buscamos a bebida, na mesma medida que nós buscamos o conforto, nós deveríamos também buscar a Jesus Cristo. Claro, ainda mais, não é verdade? Ainda mais, além dessa medida, nós deveríamos buscar a Jesus Cristo. E estes magos também têm uma reação interessante, pelo fato de que eles deram ali os seus presentes a Jesus Cristo, que nós não sabemos exatamente qual o significado. Alguns tentam achar, o significado de cada um desses presentes, o porquê eram 3, o porquê eram incenso, ouro e mirra, o simbolismo de tudo isso. Mas o importante para nós é que estes magos se esforçaram para encontrar com Jesus e deram coisas preciosas de suas vidas para Jesus. Essa é a reação que se exige de nós no Natal. Dar aquilo que nós temos de precioso para Jesus. Não seja um simpatizante de Cristo. Seja um adorador de Cristo. Dê toda a sua vida.
aquilo que você tem de precioso, os seus recursos em termos de pessoa, o seu tempo, os seus dons, os seus talentos, podem ser usados para Jesus Cristo. Veja, irmãos, estou raciocinando uma coisa aqui. A igreja é chamada na Bíblia de corpo de Cristo? Sim ou não? De forma, então, que se eu alimento o corpo de Cristo, eu estou alimentando Cristo? Sim? O que você tem feito pela igreja? Hoje nós não temos Cristo na manjedoura fisicamente. Grande privilégio, né? Que um dia nós teremos de ver Cristo fisicamente. Hoje nós não temos. Hoje nós o vemos pela fé e vemos uns nos outros, porque você é o corpo de Cristo e eu sou o corpo de Cristo. O teu crescimento é o meu crescimento. Resumindo o que eu quero dizer, irmãos, é que estes homens deram os seus recursos para Jesus e nós devemos dar os nossos recursos. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando só disso, mas o tempo, as habilidades, os dons que Deus nos dá, nós devemos usar para a glória de Deus e para o crescimento do corpo de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você tem tido essa reação ao Natal? Hoje o que impera no meio evangélico é a igreja supermercado. Como se tivesse uma prateleira na igreja, né? E a pessoa fosse lá e pegasse a bênção que ela quer. Igreja para todos os gostos. Eu quero um emprego. Eu quero uma cura. Eu quero isso, eu quero aquilo. E ninguém quer compromisso com Jesus. Ninguém quer o dono das bênçãos. Ninguém quer ter um compromisso com Ele. Repito, as pessoas criam a sua própria forma de religião, aquilo que convém ao seu próprio coração. Observemos mais uma reação positiva, meus irmãos. Citarei aqui Lucas 2, 15 ao 17, que é a alegria dos pastores que viram a Jesus Cristo. Os pastores encontram, em Lucas 2, 15 e 17, os pastores encontram Maria, José e Jesus recém-nascido. Exatamente como os anjos haviam dito para os pastores anteriormente, haviam descrito para eles. E a alegria deles é evidente, é imensa. E eles passaram então, depois de sentir essa alegria imensa por ver Jesus, a compartilhar a mensagem. Eles começaram a contar para todo mundo o que havia acontecido. Compartilhar o evangelho. Repita comigo. Nós compartilhamos aquilo que amamos. Por que você acha que tem gente que só compartilha coisas de política? Porque ama? Isso. Por que você acha que tem gente que só compartilha coisas de futebol? Porque ama? Não tem problema gostar de futebol, exceto o Corinthians. Estou brincando, não tem problema, né? O que eu estou querendo dizer é que muita gente não evangeliza, não fala de Jesus, porque não ama a Jesus. Não entendeu o evangelho. Não entendeu que a missão da igreja não é ficar aqui. Nós estamos aqui de passagem. Inclusive, muitos de nós aqui não saberemos se essa semana estaremos vivos. Não sabemos. Pode ser que Deus nos tome para si. E a nossa missão? E as nossas mãos vazias? Quantas almas a gente levou a Jesus Cristo? Quantas pessoas nós compartilhamos o evangelho? O Natal não é só para nossa apreciação. Aqueles pastores, embora não pastores como no sentido de hoje, acadêmicos, né, muitas vezes formados e assim por diante, na essência da palavra, pessoas simples, do campo, se depararam com Jesus Cristo, se alegraram tanto que começaram a compartilhar esta mensagem para as pessoas naquela época. O texto diz isso. Você tem medo de compartilhar Jesus? Mas você não tem medo de entrar numa discussão a respeito de uma coisa banal. Sabe por quê? Porque você vai ter as últimas consequências por aquilo que você ama. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Falamos pouco de Jesus para as pessoas. E ainda atrapalhamos as pessoas que estão vindo à fé. Essa não é uma reação adequada. Não é uma reação adequada
a encarnação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E a última resposta à encarnação que nós observamos nas Sagradas Escrituras, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é ainda falando no contexto dos pastores, os anjos. Lucas 2, 13 e 14, os anjos eles celebraram a encarnação com um coral celestial. Algumas pessoas, alguns reformados discutem, né, se a gente deve comemorar o Natal, né? É bem discutível. Existe uma linha do calvinismo que é contra, viu? Tem alguma linha de calvinistas que se entrasse aqui e visse essa árvore de Natal, aí já caía para trás. Duro, né? Mas veja, eu posso estar enganado, irmãos, mas eu acho que esses anjos, eles comemoraram, não comemoraram? Eles glorificaram a Deus. Eles adoraram, eles fizeram um coro celestial, porque não é algo simples. O próprio Senhor estava nascendo e a glorificação deles girava em torno dessas palavras. O texto diz, Lucas 2, 13, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, versículo 14, os irmãos podem ler, por favor. Amados, eu posso dizer com toda certeza que esses anjos estavam admirados. Essa não é uma boa reação ao Natal? Admiração ao plano de Deus. Quando nós entendemos minimamente o que é a encarnação de Cristo, nós nos prostramos diante dele. Nós o admiramos, nós o adoramos. Quando entendemos o que significa isso, o fato de Deus pegar o pobre pecador, miserável, encharcado no pecado e possibilitado de escolher a ele. No lodo, quanto mais ele se remove do lodo, mais ele afunda. E a encarnação significa que chegou aquele que pode tirar o homem dessa condição. Quem não glorifica a Deus com isso? Somente o inimigo de Deus não glorifica por essa verdade tão gloriosa. Veja, irmãos, nós não sabemos ao certo que tipo de compreensão os anjos têm a respeito da salvação. Mas esse texto nos indica que eles se alegram. Não sabemos em termos de cognição que tipo de compreensão eles têm. Mas veja, 1 de Pedro 1,12 diz que o plano da salvação foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento. Eles foram usados por Deus para falar do Evangelho. E essas coisas foram explicadas pelos apóstolos. Versículo 12, capítulo 1 da primeira carta de Pedro. E no finalzinho da carta, do versículo, ele vai dizer o seguinte: são estas coisas que os anjos queriam entender melhor. Ou em outras traduções, estas coisas os anjos desejam perscrutar. Ou seja, de alguma maneira, os anjos ficam admirados com o plano da salvação. Mesmo na porção de entendimento que eles têm, que nós não sabemos qual é. Eles glorificam a Deus. Eles se animam, eles se alegram. A Bíblia diz em outro lugar que a festa no céu por um pecador que se arrepende. E a nossa reação, então, meus irmãos, é nos alegrar. Mas não nos alegrar pela época ou pelos presentes que Cristo nos dá, mas pelo significado. Significa que há salvação. O Natal, a encarnação, demonstra que há salvação para aqueles que estão em pecado. Para mim e para você. Para nós que estávamos caminhando perdidos. Nas palavras do apóstolo Paulo, outrora andávamos, éramos filhos da ira, andávamos de acordo com os nossos pecados, de acordo com o curso deste mundo, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Todos nós andávamos. E eu me assusto quando Paulo diz, nós, ele se inclui, nós andávamos, porque Paulo, externamente, eticamente, era irrepreensível. E como uma pessoa, religiosamente, externamente, do ponto de vista moral e ético, irrepreensível, afirma que nessa época era escrava do diabo e estava caminhando para o inferno. Isso significa que as raízes do pecado são muito mais profundas do que aquilo que a gente pode ver externamente.
E mesmo aqueles que dizem, nunca matei. Paulo também não tinha, até o incidente com Estevão, participado de um assassinato. Nicodemos, o homem exemplar, aquele tipo de pessoa que você está com um filhinho lá, ele passa e você fala para o seu filho, né? Ó, você tem que ser igual aquele homem lá. Ó. Admirado em Israel, membro do Sinédrio. Jesus chega para ele, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. Não é uma reforminha. Nicodemos, é só uma mudancinha. Não. Você tem que nascer de novo. Eu digo para vocês aqui, irmãos, se nós não nascermos de novo, ninguém pode entrar no reino dos céus. Por isso, do ponto de vista de Deus, a avaliação de Deus é muito superior à avaliação da justiça. Alguém pode estar livre da justiça dos homens, mas a justiça de Deus é extremamente criteriosa. E eu não estou falando isso para assustar, estou falando isso para olharmos para a cruz, para olharmos agora para a manjedoura e observarmos que a vinda dele deveria nos trazer grande alívio, grande alegria. Portanto, meus amados, nós vimos aqui reações. Uma reação tremendamente negativa, uma reação, ou 3 reações que nós nomeamos tremendamente positivas. E a pergunta final que eu faço é: qual é a sua reação? Há um lugar para Cristo na sua vida? Não estou perguntando, há um lugar para as bênçãos de Cristo na sua vida? Porque se eu dissesse isso, naturalmente, você já diria sim. Porque as bênçãos estão aí. Você pode nomear uma bênção que Deus te deu esse ano? Uma casa, um carro, uma compra, não sei. Mas e Jesus? Eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém. Essas coisas que eu falei, Jesus dá para os ímpios. E não simboliza que uma pessoa tem comunhão com Deus. Jesus disse o seguinte, que Deus faz a chuva cair sobre os justos e sobre os... Não se glorie de uma coisa que até os ímpios têm. O sol nasce sobre os justos e sobre os... Há lugar, não estou falando das bênçãos, há lugar para Cristo no seu coração? Jesus disse, uma coisa tão simples que a gente faz aqui, que é receber como membro, né? Batismo, a ceia. Jesus disse assim, quem me ama, aquele que me ama deve guardar os meus mandamentos. A ceia e o batismo são mandamentos. Eu posso menosprezar isso? Mas eu penso assim, Deus me deu a vida, Deus me deu saúde, Deus me deu condições para comprar, para vender, Deus deu a chuva, Deus deu o sol. E eu repito novamente, Deus dá isso para os ímpios também. Mas o arrependimento, a fé, a esperança, a transformação do coração, o reconhecimento de que Cristo é o Senhor, a submissão à vontade de Deus, essas são bênçãos especiais que só o Espírito Santo pode dar. Você tem essas bênçãos? Há lugar para Cristo no seu coração? O último texto, Lucas 2, 7, nos demonstra algo interessante em termos de reação. Lucas 2, 7. Podem ler esse texto, meus irmãos? Não há como saber precisamente aqui onde o bebê Jesus foi colocado. Mas seria muito apropriado dizer, tudo indica que ele foi colocado no lugar, uma caixa, onde era usada essa caixa para a alimentação dos animais. As manjedouras eram feitas de pedra ou até mesmo de alvenaria. E
e colocada nos lugares à parte onde os animais viviam. A manjedoura, meus irmãos, na qual Jesus foi colocado após o seu nascimento, não deve indicar para a gente necessariamente nem pobreza e nem descaso das pessoas da hospedaria, porque não era uma hospedaria como nós estamos acostumados hoje. Belém era um vilarejo. O imperador tinha feito um decreto para que todas as pessoas, os judeus, voltassem às suas terras. Imagine se fosse feito um decreto para que todos os de Juquiá voltassem para cá. Com certeza iria trazer algum tipo de problemática para hospedar essas pessoas. Agora estamos falando de um vilarejo há 2000 anos atrás. Então, era muito provável que não houvesse mesmo lugar para eles ali. Não foi um descaso ele ter nascido ali, sido colocado na manjedoura. Mas isso não está aqui à toa. Isso está aqui para mostrar para a gente alguma coisa. Está aqui para mostrar para a gente, irmãos, sobre a humildade de Cristo. A sua humilhação. Um rei que não nasce em um palácio. Um rei que nasce em um contexto totalmente humilde e é colocado em uma manjedoura. E dentro do nosso assunto sobre a questão das respostas, a manjedoura pode estar aqui como um sinal de indiferença das pessoas. Mesmo que não houvesse má vontade entre aquelas pessoas da hospedaria, no mínimo, havia uma indiferença. Jesus era qualquer um. Jesus ser qualquer um na nossa vida não é uma reação inadequada? É uma reação inadequada. Indiferença. E não sem razão, alguns estudiosos vão fazer uma conexão com a manjedoura de um texto de repreensão de Isaías, capítulo 1, versículo 3, em que Isaías está dando uma mensagem de repreensão a Israel. E Isaías diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Alguns entendem, portanto, que Jesus nascer na manjedoura é uma forma de mostrar a indiferença dos judeus, do seu próprio povo, que dava mais valor a coisas materiais do que ao próprio Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós vemos que não havia lugar para ele na hospedaria. Há lugar no seu coração? Na sua vida, não saia daqui. Em nome de Jesus, sem ter um compromisso com Jesus Cristo. Que não seja só mais um Natal para você. Que você entenda o Evangelho. Que Deus ilumine o seu coração. Todos nós aqui que tivemos um encontro com Cristo, podemos contar o nosso testemunho. Nós andávamos perdidos. Nós não sabíamos, queríamos saber de Deus, e um dia Deus nos chamou. Deus nos chamou para Ele. Que Deus te chame nessa noite. Seja nesse dia que Deus fale ao seu coração, à sua alma, que você tenha um compromisso com Cristo, com a igreja de Jesus Cristo. A igreja que Ele ama e comprou com o seu próprio sangue. E nos deixou aqui para o crescimento dela. O seu reino deve estar em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. E às vezes você está fazendo o inverso. Você está deixando só o resto para o reino de Deus. Ele deve ser o primeiro lugar na sua vida. Mesmo que você não entenda, ore para que Deus faça você entender. Ore sinceramente, eu quero entender o Evangelho. Toda a história do Evangelho foi construída séculos de pessoas de todas as áreas se convertendo. Desde pessoas mais inteligentes, os grandes filósofos, dentre eles os maiores filósofos da história, Santo Agostinho, que foi um grande cristão. Até pessoas mais humildes. Todas elas alcançadas pelo mesmo Salvador, que não olha o intelecto, não olha a posição social, não olha se é homem ou mulher, se é velho ou criança. Os seus eleitos estão espalhados por todas as nações, multigeográfico, multiétnico e assim por diante. Eu quero terminar essa mensagem com essa pergunta: se há lugar no seu coração para Jesus Cristo? E com um trecho de um cântico,
Eu só cito cânticos bem antigos, né, irmãos? Os irmãos vão pensar que eu sou velho. E tem um cântico de um coral, uma cantata de Natal, que diz o seguinte: não há lugar para ele, não há espaço. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Não há lugar para o Rei dos Reis, mas há lugar para coisas vãs. Criou o mundo, mas não há lugar para Jesus. Há lugar para vaidades, há lugar para tudo que é passageiro, mas para o Rei da eternidade não há lugar. É assim que as pessoas estão vivendo. E nós devemos então, no final do cântico diz, nós devemos fazer isso. Te dou meu coração, Senhor, nele há lugar para ti. Amém?